Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um dia da nossa semana, a Semana do Reencontro. Esse é o lugar, é o momento, é o espaço em que você tem uma oportunidade de ter um encontro com Deus ou, quem sabe, um reencontro com o Senhor. Que bom poder te receber aqui mais uma vez. Você que está vindo pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse espaço, nesse lugar aqui. Enquanto você está chegando, se ajeitando, eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia. Afinal de contas, esse é o momento em que nós temos para estudar a palavra de Deus. Nós estamos numa semana muito especial, uma semana que está destinada primariamente aos irmãos da igreja do Vila Nova Itaim, que nesse momento, infelizmente, estão sem a possibilidade de estarem reunidos no templo, mas estão sendo alimentados aqui através da tecnologia. Louvado seja Deus pela tecnologia nesse momento, né? Que nos auxilia e tudo mais. Mas você que é de outra igreja, você que é de outra cidade, você também é muito bem-vindo aqui. É muito bom poder te receber nesse lugar. E é bem provável de que esse link tenha chegado até você por uma providência divina. Deus queria que você ouvisse o que vai ouvir aqui hoje. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre segundas chances na vida. Você já precisou receber uma segunda chance? Ou já aconteceu algo na tua vida em que você pensou que se tivesse uma outra chance faria diferente? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero te convidar, antes de mais nada, antes de irmos para a palavra, antes de conversarmos um pouquinho mais sobre esse assunto, eu quero te convidar a, do jeito que você está, fechar os seus olhos, se você puder fazer isso. Se não puder, eleve seu pensamento aos céus, mas vamos orar juntos. Vamos falar com Deus do jeito que você está. Vamos orar. Querido Senhor, que bom é poder estarmos juntos aqui, é podermos olhar para essa forma que o Senhor tem de nos unir num só espírito para estudarmos Tua palavra e saber que o Senhor está aqui comigo enquanto estou aqui gravando esse vídeo, mas também que o Senhor está aí com essa pessoa que está assistindo agora. Toca essa vida, toca esse coração e nos dê sabedoria suficiente para estudarmos Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a Bíblia? Pega a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21 é um texto que já se encontra após a morte de Cristo e após a sua ressurreição. Cristo, então, seu ministério já havia acabado aqui na terra, ele morreu. 3 dias depois, 3 dias entre aspas, né? Porque a gente sabe muito bem que a contagem desses 3 dias de Jesus no túmulo é uma contagem inclusiva. É a sexta, contando como o primeiro dia, sábado, onde ele descansou no túmulo, e o domingo, quando ele ressuscita. Mas quando Jesus ressuscita no domingo, ele reaparece para os discípulos e, antes de ir para o céu, ele tem algumas conversas com alguns. Um deles era um cara que precisava de segunda chance e eu me identifico demais com esse cara. Por que eu me identifico? Porque assim como ele, eu também preciso de segunda chance. Eu estou falando de Pedro. Você conhece um pouquinho sobre Pedro, ou São Pedro, como ele é conhecido? Se você não conhece muito, talvez você já tenha ouvido falar de que ele é aquele que tem as chaves da porta do céu. A gente não tem muita referência bíblica quanto a isso não, viu? Na verdade, nós sabemos que, biblicamente falando, alguém que já morreu está descansando no pó, esperando a volta de Jesus. Ele não está lá na porta do céu. Isso é certeza pela Bíblia. Mas o que eu posso te afirmar é que esse Pedro, que muito embora você não conheça tão bem, esse Pedro, ele era um cara muito humano. Se tinha alguém que, se você precisasse para um favor, ele era o primeiro a se voluntariar. Esse era Pedro. Pedro era aquele que gostava de estar à frente, tinha um tino de liderança muito aguçado, era muito forte nessa área. Pedro também era aquele que muitas vezes não pensava muito bem antes de falar. Você conhece gente assim? Talvez você deve estar olhando para dentro de si pensando, pastor, eu sou desse jeito. Pedro era esse, que uma hora era usado por Deus, noutra hora Jesus dizia assim, olha, sai de perto de mim que quem está te usando é o próprio Satanás. Pedro era assim, cheio de altos e baixos. Por isso me identifico com ele, porque eu também vivo meus altos e baixos. Provavelmente você que está me assistindo agora também viva os seus. Tem dia que você está bem com Jesus, tem dia que não está bem com Jesus. Pedro, por exemplo, teve uma ocasião em que, quando Jesus disse que iria morrer e tudo, e seria preso, e os discípulos iriam abandonar, Pedro foi o primeiro a se levantar e dizer, não, de maneira nenhuma. E Jesus falou, olha, quem está te usando agora é o diabo. Quando Jesus disse, olha, eu vou ser preso e não tem muito o que fazer. Não, nós não vamos permitir isso acontecer. Pedro foi o primeiro a se levantar. Você lembra quando Jesus veio caminhando sobre as águas? Quem foi o primeiro a querer pular do barco? Pedro.
Pedro também foi aquele que, quando Jesus perguntou: o que estão dizendo por aí sobre mim? Olha, estão dizendo isso, isso, isso. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro foi aquele que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro, quem te usou agora foi o próprio Deus. Quem te revelou isso foi Deus. Então Pedro tinha esses momentos de altos e baixos. Mas a história mais conhecida de Pedro talvez seja aquela em que ele negou Jesus quantas vezes? Responda aí para mim. 3 vezes, muito bem. Essa história você conhece? O galo cantou e então Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Jesus tinha falado isso para ele. Pedro, antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, eu jamais faria isso, jamais te abandonaria, mas você conhece a história. Jesus é preso. Quando Jesus é preso, pelo modo que Pedro sempre agia, ele, muito sem pensar naquele momento, ele arranca aqui uma espada, corta a orelha do soldado romano. Jesus, com a maior calma do mundo, faz um milagre naquela hora, coloca a orelha do soldado romano que estava o prendendo. Você vê o tamanho do amor de Jesus, como Jesus é uma pessoa, é diferente demais. Jesus Cristo, até mesmo por seus algozes, ele tinha um carinho, um amor especial, até porque ele morreu por todos, até mesmo por aqueles que o mataram e o prenderam. E ali Jesus faz um milagre e Pedro foge, como Jesus tinha falado que iria acontecer. Pedro fugiu, e então, quando ele tenta acompanhar Jesus de longe, diz a Bíblia, lá em Lucas a Bíblia fala que Pedro acompanhou Jesus de longe. Esse é um grande problema de muitas pessoas e talvez de você que está agora me ouvindo. Talvez você está aí me assistindo e sabe que a sua relação com Jesus não é aquela relação tão próxima, tão íntima, tem andado de longe. E Pedro começou a andar longe de Jesus. Quando começa a andar de longe, a tendência de você negar Jesus é muito grande. A tendência de apostasia é muito grande. A palavra apostasia representa aquele que andava nos caminhos de Deus e começou a abandonar. Quando você anda distante, acompanha Jesus de longe, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar. A tendência é que uma hora você vai se apostatar, vai abandonar Jesus. E Pedro acompanhava Jesus de longe. Então, enquanto Jesus estava sendo julgado na casa ali dos sacerdotes, sumos sacerdotes do templo, lá estava Pedro, no pátio daquela casa, ao redor de uma fogueira, e alguém o reconhece. Você não é daquele seguidor de Cristo? Não, eu não. Segunda vez, olha, eu já vi você com ele. Não, eu jamais. Na terceira vez eles dizem, olha, você se veste como um deles, você fala como um deles, seu jeito é como um deles. Não tem como negar. Porque de fato, depois que você anda um tempo com Cristo, você se parece com Jesus. E aqui vai uma outra dica para a tua vida. Se você quer melhorar na vida, evoluir como pessoa, aqui vai a dica essencial para que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Ande com Jesus. Porque quem anda com Jesus, fatalmente vai se parecer com Jesus Cristo. Naturalmente isso vai acontecer. Sem você perceber, isso vai começar a acontecer. Então, quando você menos perceber, você está falando como Jesus, andando como Jesus, falando como Jesus. E então, Pedro, como andava tanto tempo com Cristo, parecia-se muito com Cristo, não tinha como negar, mas ele então negou a terceira vez. E quando ele nega a terceira vez, o galo cantou, ele se entristece e chora amargamente, quando naquele momento quem está passando? Jesus Cristo, e o olhar dos dois cruza naquele momento. Quando o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, não é um olhar de julgamento, não é um olhar de, olha, eu não te avisei? Uma das piores coisas que tem é que quando você erra e reconhece que errou, alguém chega para você e diz assim, eu te avisei. É muito ruim isso. Mas esse não era o olhar de Cristo, o olhar de Cristo era um olhar de compaixão, de amor. Como se dissesse para Pedro, Pedro, eu ainda acredito em você. Vamos lá, levanta. Levanta e recomeça. Ao contrário de Judas, que depois que reconheceu o erro que tinha cometido, ele foi tirar a própria vida, não por arrependimento, mas por remorsos. Pedro não. Pedro chorou amargamente de arrependimento real e decidiu recomeçar. Mas agora ele tinha que recomeçar sem seu mestre. O seu mestre agora havia sido preso, morto, e ele ainda não tinha encontrado com Jesus. Até que a notícia tinha vindo, Jesus ressuscitou. Será que eu vou encontrar com ele? Eu fico imaginando o que passa na cabeça de Pedro. Como é que eu vou encarar Jesus Cristo? Como é que ele vai olhar para mim e vai dizer assim, eu te avisei, você foi teimoso. Como é que eu vou encarar Jesus depois de ter o negado 3 vezes? Você não tem essa sensação algumas vezes quando você comete um pecado contra Deus, um erro contra o Senhor, e você já sentiu vergonha de Deus? Aquela vergonha de dizer assim, ai pastor, eu não sei se eu consigo pedir perdão para Deus mais uma vez.
eu errei muito. Olha isso aqui, eu prometi que eu não ia fazer e eu caí no mesmo erro outra vez. Já é a 10ª, 20ª, 100ª vez que eu já disse que não iria fazer e caí no erro outra vez. Eu tenho vergonha de Deus. Já teve vergonha de Deus? É natural, é comum, posso te dizer isso com toda a convicção de alguém que já teve vergonha de Deus. Mas também de alguém que hoje pode te dizer, não precisa ter vergonha de Deus. É até normal tê-la, mas não precisa ter vergonha de Deus. Por que, pastor, você diz isso? Que não precisa ter vergonha de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele reconhece um coração arrependido. E então, quando Jesus se encontra com Pedro, ao contrário do que ele imaginava, o diálogo de Jesus com Pedro foi mais ou menos o seguinte. Olha o que diz aí na sua Bíblia. João capítulo 21, eu pedi para você abrir. Nós vamos ler então a partir do verso 15. Nós já oramos, vamos direto para o texto? Vamos lá, me acompanhe na Bíblia. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Primeira coisa que a gente aprende desse texto. Jesus começa perguntando, Simão, você me ama? Você me ama mais do que esses daqui? Só que o que me chama atenção nesse primeiro texto que eu li, um destaque que eu faço é a expressão Simão, filho de João. Simão, filho de João, representa a humanidade que Simão tinha, que Pedro tinha. Esse era o nome dele antes de Jesus ter mudado o nome dele, né? Era o nome de Simão. Como ele tinha voltado a ser aquele que ele tinha sido antes, um pescador comum, ele achava que iria voltar para a mesma vida, que não tinha mais jeito, aquela relação com Jesus já tinha sido desgastada, ele voltou a ser o Simão, não era mais o Pedro. Aí Jesus olhou para ele e disse, Simão, mas lembrou para ele, você é filho de João. Em outras palavras, Simão, você não é um super-homem. Você achou que conseguiria vencer as tentações, você achou que conseguiria vencer sem mim. Eu disse que você iria cair e você não acreditou. Você tentou lutar sozinho contra suas próprias falhas, suas próprias fraquezas. Você é filho de João, você é ser humano, você precisa de mim. E hoje Jesus Cristo veio para te lembrar disso também. Você é filho de João, você é um ser humano. Não fique pensando porque você lê a Bíblia todo dia ou ora todo dia, que você pode encarar o diabo de peito aberto sozinho sem depender de Jesus. Você é filho de João. Você é um ser humano. Não é um super-homem, não é uma super-mulher para encarar o inimigo e pensar assim, eu venço todas as vezes que eu quiser. Não, não é assim que funciona. O diabo é mais poderoso que você quando você não está dependendo totalmente de Jesus. Não é o que o apóstolo Paulo diz? É quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço que eu sou fraco e dependo totalmente de Jesus, aí é que eu estou me fortalecendo. Então lembre-se de uma coisa, encarar o inimigo de peito aberto, achando que não precisa de Jesus, totalmente independente de Jesus, você vai fracassar como Pedro fracassou. E Jesus veio lembrar a Pedro isso, Simão, filho de João, você é um ser humano, você precisa de mim. E ele faz a primeira pergunta, Simão, você me ama? Você me ama mais que esses outros? E o texto segue dizendo assim, ainda no verso 15, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, verso 17, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe que eu olho para esse texto e eu fico às vezes me perguntando umas coisas. Como é que aquele Pedro, que tinha negado Jesus há alguns poucos dias atrás, agora Jesus olha para ele e diz assim, você vai cuidar das minhas ovelhas, do que eu tenho de mais precioso. Vai lá e pastoreia as minhas ovelhas. O que tinha mudado daquele dia em que Pedro tinha negado Jesus para esse dia aqui? Tinha mudado é que Pedro tinha tido um encontro com o olhar de Jesus lá naquele dia que ele negou a Jesus. Naquele dia, o olhar de Jesus encontrou a Pedro e a vida dele foi transformada para sempre. Olhe para Jesus hoje. Tua vida também pode ser transformada. Aquilo que você pensava que nunca iria vencer, de tentação, de prova, de luta, aquele pecado que sempre te derruba, sabe? Você pensa que nunca vai vencer? Hoje Jesus veio te dizer, filho, olha para mim.
Eu posso mudar a tua vida com o meu olhar. Aquele olhar de Jesus que te chama pelo nome. Aquele olhar que cruza com o seu. É por isso que tem um hino do Inário Adventista que diz que nós devemos fixar os nossos olhos no Mestre. Fixa seus olhos em Jesus, olhe para Ele. Por isso que Jesus olhou agora para Pedro e disse assim: eu entendi no teu olhar que você está arrependido, Pedro, e eu acredito em você. Vai lá e pastoreia as minhas ovelhas. Você me negou, mas eu estou confiando em você. Pastoreia as minhas ovelhas. E sim, Pedro se tornou um dos maiores líderes que a igreja cristã já teve. Mas uma outra coisa que também chama a atenção desse texto, você percebeu quantas vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Quantas vezes foram? Isso, foram 3 vezes. 3 vezes. E quantas vezes Pedro tinha negado a Jesus? 3 vezes. Me parece que para cada vez que Pedro tinha negado a Jesus, estava lá Jesus dando uma nova chance para ele. Quantas vezes você já negou Jesus? Quantas vezes já te perguntaram assim, você é da igreja? Você disse, não, eu não sou. Ou quantas vezes você já foi indagado sobre o seu cristianismo e você ficou meio titubeando, com medo? Quantas vezes você já levou sua Bíblia dentro da bolsa? Ou nem levou Bíblia para a igreja? Quantas vezes você teve vergonha do Evangelho? É por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar a todo mundo. Salvar a mim e a você, não precisa se envergonhar. Só que para cada vez que você já tenha negado a Jesus, traído a Jesus, caiu em pecado, para cada vez que você erra, Jesus Cristo te dá uma nova chance. Para você se redimir e dizer, Jesus, eu te amo. Eu fiz aquilo, mas eu não queria ter feito. Jesus, eu fiz aquilo, eu até queria ter feito, mas eu estou arrependido, não quero fazer isso de novo. Para cada vez que você errou, Deus tem uma chance para você. Para mim, pastor, eu acho que já fui longe demais, eu acho que para mim não tem mais jeito. Sim, para você tem jeito. Essa semana, a semana do reencontro, é para te lembrar disso. Ontem nós falamos sobre a história do filho pródigo, que precisava voltar para a casa do pai, mas não sabia se o pai iria recebê-lo. Mas você lembra que o pai da história é Deus? E Deus te recebe em casa de braços abertos, como Ele te recebeu ontem, Ele te recebe hoje também. Lembra-se disso. Você precisa colocar uma coisa no teu coração. Não existe alguém que tenha ido longe demais o suficiente que Deus não possa alcançar. Gravou isso? Ninguém nunca foi tão longe que Deus não possa alcançar. Pastor, mas a minha vida é toda perdida, é toda errada. Jesus Cristo te alcança aí onde você está. Ah, pastor, mas eu já saí da igreja. Ele te alcança. Ah, pastor, eu sou da igreja, eu nem preciso de ouvir essa mensagem. Ele está te alcançando num lugar que você sabe que está distante. Distante de Jesus. Andou com ele durante um tempo, mas agora está acompanhando a distância, não é isso? Hoje é dia de voltar. Sabe, quando eu vejo Jesus dando uma nova chance a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E na terceira ele se entristece. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. É lindo. E seria o suficiente para eu terminar essa mensagem de hoje dizendo assim, Deus te dá uma nova chance hoje também. Só que tem algo mais profundo nisso aqui. Você quer aprender comigo? Então vamos juntos. O texto, ele foi escrito por João numa língua que era a língua mais falada da época, que era o grego. Grego koiné era a língua da época. Não é o mesmo grego que nós temos na Grécia hoje em dia, é um grego diferente. É um grego mais antigo. Mas, por exemplo, se João tivesse escrito nos dias de hoje, a língua mais falada é o inglês. Provavelmente ele teria escrito em inglês. Mas sabe que naquele tempo a língua grega era mais falada e João escreveu então. O Novo Testamento como um todo ele foi escrito em grego. E quando João escreve, eu por curiosidade, também por ser teólogo, conhecendo um pouquinho das línguas, não sou nenhum especialista em línguas bíblicas, mas conhecendo um pouquinho desse grego falado naquela época, eu tive curiosidade. Porque eu sei que no português, quando se fala amor, a gente usa a mesma palavra para todo tipo de amor. Por exemplo, quando eu digo que amo um cachorro, é amor. Quando eu digo que amo chocolate, é amor. Quando eu digo que amo minha esposa, é amor. Meus filhos, é amor. Só que no grego nós temos um tipo de palavra específica para cada tipo de amor. Por exemplo, quando nós temos o amor entre amigos, é o amor que é o amor chamado o amor filéu. Filéu. Esse amor filéu é um amor que, sabe, aquele que é de amigos e irmãos e tal. Tem um outro amor. Tem um amor, por exemplo, que é o amor eros.
É o amor mais erótico. Não erótico no ponto de sexualidade, mas é o amor de marido e mulher. Esse é o amor eros. Tem um outro amor que é o amor ágape. O amor ágape é aquele amor que se doa em favor do outro, mesmo que seja para o seu prejuízo. Sabe aquele que olha e fala assim, rapaz, tô até juntando um dinheirinho para comprar algumas coisas, mas como a minha esposa ela tá precisando comprar um sapato, eu vou abrir mão desse dinheiro que eu tô juntando para comprar um sapato para minha esposa. Mesmo que seja para o seu prejuízo, você vai lá e faz isso pela outra pessoa, se sacrifica pelo outro, entende? Esse é o amor chamado amor perfeito, o amor ágape, aquele que se doa em prol do outro, mesmo que isso custe a sua própria pele. E aqui nesse texto nós temos uma curiosidade. Nós temos várias vezes Jesus perguntando, tu me amas? E aí nós temos aqui a palavra amor, né? E Pedro respondendo, sim Senhor, eu te amo, a palavra amor de novo. Mas no português é tudo a mesma palavra. Não dá para diferenciar, mas no grego as palavras são diferentes, sabiam disso? Olha só, por exemplo, a primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? A palavra que Jesus usa aqui é a palavra amor ágape. É como se Jesus estivesse dizendo no grego, Pedro, angapas-me, você me ama com o amor perfeito, o amor que se doa, que se entrega. Você me ama com esse amor perfeito? E aí Pedro responde assim, sim Senhor, eu te amo. Ele responde não com amor ágape, ele responde com amor filéu, o amor de amigo. Sim Senhor, filesi. Eu te amo com amor, mas não o ágape que você me perguntou. Eu te amo com amor de amigo, não é com amor perfeito, é com amor de amigo. Segunda vez Jesus pergunta de novo agora com a expressão ágape. Pedro, angapas-me, tu me amas com amor perfeito, e Pedro agora já está entendendo. Eu imagino que nessa segunda vez ele já tenha abaixado a cabeça, meio triste, e responde, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é com amor filéu, não é com amor perfeito, não é com amor que se doa, não é com amor ágape, é com amor filéu, é amor de amigo, é um nível mais baixo. E na terceira vez, Jesus então pergunta, Pedro, tu me amas? Agora já não é mais com amor ágape que Jesus pergunta. Na terceira vez, Jesus pergunta com amor filéu. Pedro, files-me, pelo menos com amor filéu, pelo menos com esse de amigo, você me ama? E então a Bíblia diz que Pedro se entristeceu na terceira vez que ele foi perguntado. Por que ele se entristeceu? Porque ele percebeu que Jesus teve que baixar o nível do amor. Na terceira vez não foi mais com amor perfeito, amor ágape, mas com amor filéu. Pelo menos com amor de amigo, Pedro, tu me amas? Então Pedro se entristeceu e disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas é só com amor filéu, é só com amor de amigo, eu não posso dar mais do que isso, eu não sei ainda fazer isso. Ele se entristeceu. Ele se entristeceu porque ele sabia que aquele que era o seu melhor amigo, aquele a quem ele mais amava, o amava. Ele sabia que Jesus amava a ele com o amor ágape, o amor perfeito, o amor que se entregou na cruz por ele, o amor que se doou, que se entregou, a ponto de sofrer na própria pele por amor dele, Pedro. Mas Pedro, quando mais foi necessário mostrar amor, ele só teve um amor filéu, não teve um amor que se entrega, que se doa, que se sacrifica pelo outro. Ele não teve um amor ágape, por isso ele se entristece, porque o único amor que ele tinha para dar naquela hora era um amor filéu, e não tinha como esconder isso de Jesus. Porque de Jesus não se esconde nada. Ele sabe o quanto você o ama ou o quanto não o ama. E hoje ele entende que você talvez ainda não tenha um amor perfeito, aquele amor que se doa, que se entrega, que se sacrifica, mas ele é capaz de baixar o nível, de perguntar, filho, pelo menos com amor filéu você me ama? Porque ele quer ter pelo menos alguma relação com você. Ele te ama tanto, tanto com amor ágape, o amor perfeito, que ele morreu na cruz por você. Mas mesmo que você não tenha esse amor ágape, esse amor perfeito, ele quer ter pelo menos uma relação de amigo contigo. Um amor filéu. Pelo menos isso você consegue ter com Jesus. Ah, querido, se você soubesse o quanto Jesus te ama. Ele fez tudo o que podia fazer por você. Tudo. E hoje ele olha para você e diz assim, filho, você está precisando de uma segunda chance? Você está precisando de recomeço? Eu fiz isso com Pedro, eu posso fazer isso com você também. Você está disposto a recomeçar? Só depende de você. Segura aqui na minha mão. Vamos juntos, vamos recomeçar. E sabe, hoje não há motivo para você continuar fugindo desse convite de Jesus. Não há motivo para você continuar fingindo que não é com você. Sim, é com você aí que eu estou falando.
É com você que está aí sentado. É com você que está aí agora na sala da tua casa. É com você que está assistindo, segurando a tela do seu celular. É com você, minha irmã, que é da igreja, mas que está longe de Jesus, acompanhando Ele de longe. É com você, querido amigo. Você que se afastou da igreja, foi batizado e saiu da igreja, é com você. É com você que nunca foi da igreja. Você que tem a sua esposa na igreja, tem o seu marido na igreja, mas você não é da igreja. Você que tem sua mãe na igreja. Você sabe que Jesus está te chamando há muito tempo, você finge que não é com você, mas é com você. Até quando vai continuar ignorando que esse Jesus te ama e hoje está te chamando de novo para essa segunda chance? Hoje é o seu dia. Hoje é a sua hora. Hoje é o dia do seu encontro. Ou melhor, hoje é o dia do seu reencontro com Deus. Hoje eu quero terminar orando por você que está tomando essa decisão. Você que está segurando o celular, eu não vou pedir para você chegar pertinho do celular, porque você está segurando ele já. Mas se você estiver aí na frente da tela da sua TV, você pode chegar um pouquinho mais perto da sua TV. Pode ficar em pé aí onde você está. Você vai chegar um pouquinho mais perto, porque agora eu quero orar por você. Eu queria que você agora colocasse a mão aí no teu coração. Você está segurando o celular, segura com uma mão, coloca outra mão no coração. Você que está na TV, chega mais pertinho. Eu quero orar pela sua decisão nessa hora. Você quer receber de Jesus essa nova chance? Essa é a hora. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, eu oro com essa pessoa que precisa receber uma segunda chance. Ele precisa recomeçar. Alguns estão voltando agora para a igreja. Alguns estão voltando para os teus braços porque já são da igreja, mas estão longe de ti. Alguns estão vindo pela primeira vez. Estão orando com a mão no coração, acreditando que essas chances estão recebendo de ti. Que eles possam encontrar-se com o teu olhar como Pedro um dia encontrou e teve a vida transformada. Dá mais uma chance para esse teu filho. Porque nós sabemos que para cada erro o Senhor tem uma outra chance. Toca-nos. Nós estávamos ansiosos por essa segunda chance. E se for necessário, ó Deus, dar uma terceira, quarta, quinta, milésima chance para essa pessoa que ora comigo, olha para o coração dele. Olha para o coração dessa tua filha e dá uma outra chance para essa pessoa mais uma vez. Pela tua misericórdia que oramos. Nós não merecemos nada, mas oramos pela tua graça. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Lembre-se que amanhã nós temos um horário marcado nesse mesmo horário aqui, tá bom? Nesse mesmo canal. Nós vamos estar juntos mais uma vez nessa semana do reencontro. Não se esqueça, você que acompanhou até aqui, terminando, espalhe o link para os amigos, espalhe o link para os familiares. E hoje eu quero deixar um abraço muito especial para um amigo especial. Um abraço aí para o Alexandre. Ele sabe que eu estou falando é para ele. Alexandre, um grande abraço para você, segurando por você e pela sua família, viu, meu amigo? E um abraço a todos os irmãos que nos acompanham. Que Deus te abençoe e amanhã nos vemos aqui mais uma vez.